Salve! Estamos de volta aqui com o Papo com Maraca. Toda quarta-feira, você já sabe, a gente tem esse encontro marcado e eu espero você aqui com a gente, trocando uma ideia, né? Mandando um recadinho de o que vocês acharam. Como é que vocês fazem isso? Lá no meu Instagram, @Papo com Maraca ou @Alessandro_Maraca, beleza? Para saber como foi, se você gostou do episódio. Cada quarto um episódio diferente, cada quarto um papo diferente. Hoje um papo muito massa. Eu quero saber se você acha que a verdade está lá fora. Se você achar, é aqui que você vai estacionar hoje, tá? Lembrando que a gente está no YouTube, então vai aí no YouTube, já clica no sininho, segue a gente no YouTube, isso pra gente é muito bom, é muito importante, comenta aí, deixa um alô. Nós estamos no Spotify também, então Spotify é importante, ter um ok seu lá. E, além disso tudo, a gente pede para que todos saiam falando aí do Papo com Maraca, que é muito bom pra gente, essa divulgação, esse boca a boca, e a gente acredita demais nisso, tá? Eu acredito em seres de outro planeta, mas será que eles existem? Já vou apresentar o meu entrevistado aqui, Brennon Santos. Brennon, beleza? Prazer, beleza, Maraca. Cara, existe vida fora da Terra, na sua opinião? Já vou começar assim, né? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aqui, né, por estar no seu podcast e levar essa informação para mais pessoas através desse trabalho aqui que você faz, né? Então, se existe, primeiro a gente tem que fazer uma pergunta, né? Quem somos nós para saber da existência dos seres extraterrestres? Quem são eles, né, na verdade? Porque as pessoas ficam muito na ufologia casuística, dos casos, né, de avistamento, OVNI, de seres que apareceram numa determinada região, casos que ficaram famosos até, como de Varginha e tal, entre muitos outros, né? Não gerando descrédito, né? É muito válido, é muito importante a gente acompanhar esses casos, né? E tem o seu valor, né? Inclusive, tem muitos casos que são reais, né? Quero falar disso também daqui a pouco. Vocês vão entender, à medida que eu for falando, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porém, tem a ufologia esotérica também, né? Tem essas duas linhas da ufologia. O que é a ufologia esotérica? Ela pega mais a parte da espiritualidade ufológica, porque tem uma relação, né, da vida fora da Terra com o espiritual. Tudo está totalmente interligado, né? Só que quando você parte muito para um lado ou para outro lado só, né? Um exemplo, partir para a ufologia casuística, mas a ufologia esotérica não tem valor, né? Que tem muitos ufólogos que só vai na parte casuística. Você pode até chegar a um ponto dessa verdade, né? Mas acaba ficando limitado. Mas peraí que eu vou querer saber o que é a ufologia esotérica. Casuística a gente sabe. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Vamos... Você já ouviu falar do açaí do Já? Não conheço. Cara, açaí do Já é o açaí dos deuses aqui. A gente tem várias versões do açaí do Já, fica aqui no Ribeirão Shopping e eu queria fazer um convite para você conhecer o açaí do Já. Entra aí agora no Instagram e vocês vão ver tudo que tem de legal no açaí do Já, que é um açaí especialmente feito para você. Tem açaí diet para quem não pode, tem açaí sem glúten. Só você entrar aí, @Já. Já é Deus, né? Já é Deus. Então você vai procurar aí, @Já, JAH, Ribeirão Shopping. E lá você tem várias versões, inclusive essa aqui. Abre sua caixinha aí legal. E você vai... Isso aqui Gratidão. lembra a gente da infância, né? Porque tinha um sorvetinho que vinha aqui no meio do chocolate. E aqui é um chocolate, só que com açaí. Bacana. Né? Esse é uma das versões. Essa é uma das versões do açaí do Já, mas tem o açaí também nos potinhos, mas você pode ir lá e montar o seu açaí do jeito que você quer também, tá? Então, entra aí nas nossas redes sociais, entre aí na rede social do açaí do Já e você vai gostar muito. Eu adoro. Esse aqui, pra mim, ele dá uma... Você põe na boca, ele explode muito ali. Bom, crocante, né? Brasileiro é criativo, né? Muito bom, muito bom. O brasileiro é criativo e o Brasil é rico demais. O açaí é algo que prova isso. Sim. Bom, ô Brennon, e aí como que é a ufologia esotérica, cara?
A ufologia esotérica, ela sai um pouco da parte materialista, que é o caso da ufologia casuística, né? Uhum. Relato de naves e tal. A ufologia casuística é mais a parte material, né? De avistamento. A esotérica, ela pega a parte espiritual, porque a gente acredita, né? Eu falo a gente porque eu acredito na esotérica, vocês vão entender o porquê. Espiritual da ufologia, né? Porque muitos seres, eles não são dessa dimensão, né? Eles não são da terceira dimensão, que é essa dimensão física, né? Mas isso, vocês vão entender o que eu vou querer dizer. A pergunta que a gente tem que fazer para entender o ser extraterrestre com mais clareza, na verdade, na sua totalidade, pode acabar sendo um pouco difícil. A mesma pergunta também quando você pergunta sobre Deus. Quem é Deus? Para entender quem é Deus, a gente precisa entender sobre nós, quem nós somos. Porque nós não entendemos nem quem nós somos, né? E quando você faz essa pergunta, né, você vai... vão vindo várias informações, vários insights, né? E vários questionamentos. E aí você vai chegando a algumas conclusões, né? O primeiro ponto, né? Vamos na visão espiritual, né? Do ateu. Não é uma crítica aqui, o que eu vou falar aqui não é criticando religião, não é criticando visões, não é nada disso, né? É apenas a minha visão baseada em estudos, né? Onde eu vi mais coerência, você vai ligando os pontos, você vai peneirando, né? Filtrando. E também intuitivo, acredito que mediúnica também, né? Então, é apenas uma visão, não é uma crítica, não é apontamento de religião, nada disso, né? O ateu, ele acredita, né? Primeiro, vamos pelo ponto de que a gente nasce aqui. Você não está aqui defendendo nenhuma religião. Você está aqui... Não estou defendendo nenhuma religião, até porque eu não me rotulo nem em nenhuma linha espiritualista, né? Por eu estar falando aqui sobre essa parte, eu não tenho rótulo, né? Você é um estudioso do tema. Exatamente. Eu me coloco como espiritualista, né? Mas não sou kardecista, não me rotulo como um bandista, porém faço parte e acredito que todas elas têm informações valiosas. Quando você junta tudo isso, né? Isso pode agregar na sua vida, né? E te trazer certa liberdade, porque conhecimento liberta, né? Mas o que eu estava falando para você, a gente nasce nesse planeta, né? Nós temos a nossa vida aqui, passamos a nossa infância, né? Com os nossos pais, nossas mães, crescemos, estudamos, entramos no mercado de trabalho, tem a nossa adolescência, a nossa fase na adolescência, a faculdade, enfim. E aí chega a hora da morte, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. A gente sabe que a gente vai morrer, uma hora a gente vai morrer, né? Isso é certo, não tem como fugir, certo? E tudo bem, a gente morre, só que e aí? E depois disso, né? Nós temos várias visões aí, né? Várias crenças. O ateu acredita que é isso. Você vive aqui, né? Você tem essa oportunidade aqui de viver. Depois que você morre, acabou. Simplesmente acabou. Desligou. Igual desligou uma televisão. Acabou. Acabou, você viveu aqui, pronto. Só que aí, comecei a questionar, né? Porque eu tive as minhas fases, assim, onde eu tinha dúvidas, né? Ué, mas como assim, né? Porque fulano aqui faz o bem, né? Pratica o bem, faz tudo certo, né? Ajuda as pessoas, é caridoso, segue dentro do seu propósito, né? E faz o bem, né? Eu não preciso entrar em muitos detalhes, né, do que é fazer o bem, né? A gente sabe diferenciar. E aí vamos colocar outra situação, onde fulano aqui que nasce aqui, ele mata, ele rouba, ele cai no vício, né? Coisas negativas, né? E isso a vida toda. As duas partes. Um segue por um caminho bom e outro segue por um caminho pesado, negativo, né? E aí os dois morrem. Acabou. Então, onde tá? Qual o sentido disso? Porque você faz o que faz e simplesmente acaba. O outro faz o que faz e Mas simplesmente você não acredita nisso. Não acredita que é assim. Então, eu vou entrar nisso. Então, já aí eu não vejo sentido, né? Nessa visão do ateu. Eu acredito que tudo tem uma recompensa, né? Tudo que você faz, você
Você planta e você colhe, né? Isso não só aqui, nessa vida, após também, após a morte também, né? Então tem essa questão. E aí vem a visão do religioso, seja evangélico ou católico, que é mais interessante, porque tem algo depois. Tem o céu e tem o inferno. Pô, né? Pelo menos a gente tem uma recompensa dentro do que a gente faz, né? É interessante. Tem o céu e o inferno, né? Você vai para uma dessas regiões dependendo do que você faz aqui. Faz sentido. Eu vi mais sentido, né? Só que tem um ponto que, né, eu questionei ali, que foi do eterno, né? O inferno é eterno nessa visão. E o céu também é eterno, né? E se a gente tem um Deus misericordioso e bom, como, né, os religiosos acreditam, pô, ele ia colocar uma alma dele eternamente numa região, né, pegando fogo, que é a visão, né, aquela figura que a gente tem no inferno, pegando fogo, ou também no céu, eternamente no céu. E aí, né? Qual o sentido de evolução? Então, isso daí também me pegou, né, nesse sentido do eterno, eternamente, né? Não tem misericórdia, né? Se é um Deus misericordioso, bom e justo, né? Só que aí tem outros pontos também que me levou a questionar. Qual que é? No sentido da pessoa antes, quando ela nasce, né? Nas duas visões, em ambas, no ateísmo e na visão religiosa, né? Não tem antes. Você nasceu aqui, né? Você nasceu, você vai ter essa vida, mas pro religioso tem o depois, né? Que você vai para essas regiões. Só que o antes não. Você algumas religiões têm o antes, né? O espiritismo mesmo. O espiritismo. Aqui vamos colocar o catolicismo e do evangélico, certo? E aí, beleza. Agora a gente coloca ambas, né? Uma pessoa que nasce aqui, vamos colocar duas situações. Ela nasce deficiente, ela nasce pobre, na miséria, e ela nasce feia, que querendo ou não, né? Isso são coisas que traz dificuldade para a nossa vida, né? E a outra realidade totalmente diferente. Ela nasce provida de tudo, ela nasce numa família bem de vida, ou rica, né? E ela nasce bela, bonita. Querendo ou não, a beleza abre portas, né? Claro que, né, não é uma regra, né? Tem pessoas que não têm tanta beleza, mas ela consegue, né, muitas coisas na vida dela, dependendo do que ela faz aqui. Mas vamos colocar essas duas situações, né? Uma deficiente, com limitações, a outra um saudável, né? Uma rica, outra pobre, nasceu aqui. Se não tem o antes, cadê a justiça de Deus dentro disso? Uma pessoa vai passar a vida inteira penando e morrer? Cadê a justiça do Criador? Não tem sentido se não tem nada antes, né? Porque o outro tem uma vida de mais liberdade, né? Isso traz liberdade, e o outro não. E aí veio uma terceira via. Eu questionava, só que não encontrava via, né? Aí eu encontrei o espiritismo kardecista, a visão do espiritismo, que é onde eu vi mais coerência. Tudo que eu falo, como eu falei para você, é baseado em estudos e pontos que eu vi mais coerência e mais sentido, né? E aí tem a questão da reencarnação no espiritismo kardecista, que, como muitos pensam, né, ao contrário do que muitos pensam, não é uma exclusividade do espiritismo kardecista, né? A crença na reencarnação, ela já vem de outras linhas antigas, oriental também, né, o budismo e tal. Mas o espiritismo kardecista realçou isso, né? E trouxe mais detalhes do que a reencarnação. A parte do espiritismo kardecista, inclusive, é maravilhosa. Você pode, né, parar para perguntar, fica à vontade. Não, eu falo e não paro. Mas aí tem a reencarnação. E a reencarnação é o quê? É você renasce, você desencarna, né? Você morre, a gente usa o termo desencarnar. Você morre, você vai para outro plano. Breno, né? Só deixa o microfone mais aí. Aqui? Pode virar. Você vai para outro plano, né?
Só que você renasce, Aham. né? E aí a gente pega a visão, aquela visão que eu te falei, do pobre, feio e deficiente, né? E do rico, bonito e saudável, né? Pessoa que vem, isso daí é um exemplo que eu vou dar, tá? A pessoa que vem deficiente, vem com essas limitações, por que que ela vem assim? Porque algo ela fez na vida passada, né? E ela tem que reencarnar Ela teria que viver isso pro progresso dela. para o progresso dela, para ela aprender, Uhum. né, com o que ela fez. Né? Então, um exemplo, se ela abusou da beleza dela, ela usou a beleza dela para benefício próprio, para passar por cima das pessoas, né? Um exemplo, para usar mulheres, né, ou vice-versa, né? É só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Mas tem vários motivos. E aí, o que vai acontecer? Aí ela volta desprovida de beleza. De beleza. Para entender. Para entender. Se vem na miséria, né? Cheio de limitações. Abusou muito do dinheiro. Fez mau uso do dinheiro. Isso a gente vê vários líderes políticos, né? Que grande parte, né, na verdade, né, eles usam do poder para benefício próprio. E isso atinge quantas pessoas em um país, né? Ou no mundo, na verdade. Né? E aí o que acontece? Esse cara vai vir na miséria, para ele aprender, para ele sentir na pele aquilo que ele fez com aquelas pessoas. Né? E ele tem que sentir na pele, porque só assim ele vai aprender. E o ser humano, na verdade, é assim, né? Na nossa vida aqui, às vezes a gente tem que tomar vários tapas na cara para aprender com o erro que a gente comete. Então, aí a gente vê mais coerência na reencarnação, né? na crença do espiritismo kardecista. Foi onde eu vi mais sentido, entre outras questões também. Então, a gente começa por aí. Nós, então, somos um espírito. Se a gente reencarna, tem algo além desse corpo físico. Não é só esse corpo físico, né? É outro ponto que já... E o que é que tem dentro do corpo físico? É uma alma, né? Isso daqui é apenas uma veste para experienciar a sua experiência de alma nessa dimensão. Que falando nisso, eu não sei se você já ouviu falar ou já estudou a questão dos exilados de Capela. Sim. Segundo alguns livros, Capela era um planeta de expiação, assim como a Terra, né? E que esse planeta evoluiu, as pessoas desse planeta evoluiu. Mas algumas não tiveram essa evolução, então essas pessoas foram mandadas para a Terra, e isso há muitos anos, há milhares de anos. Perfeito. O que explica um pouco, inclusive, a tecnologia, o avanço da tecnologia na Terra, porque essas pessoas estavam num planeta mais avançado. Quando eles vêm para cá, eles querem o conforto, e vão trabalhar para ter tecnologia para isso. Exato. E também explica a questão de termos tiranos na Terra, né? Porque essas pessoas, como vieram para lá, de lá para cá com esse problema, essas pessoas também tiveram que evoluir aqui, tiveram a chance de evoluir, mas chegaram num primeiro momento como tiranos. Então você pega a história do Antigo Egito, você tem civilizações que foram escravizadas, entre outras coisas. Isso tudo passa por um pouco dessa doutrina que você explicou agora? Pelo espiritismo kardecista? Tem vários livros, né? De Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, e outros autores também que falam sobre a história de Capela. Né? Não é só um livro. Você vai encontrar aí uma quantidade boa para você. E tem uma convergência entre esses livros todos? Bate. Todas as informações batem. São livros que foram psicografados. Né? Tem um, Edgar... esqueci o sobrenome dele. Que não foi psicografado, né? Mas ele é um estudioso no meio espírita e ele fala sobre esse momento de Capela, né? Acredito que, assim, não foi psicografado, mas eu acredito muito que às vezes acontece o quê? A pessoa tem uma mediunidade, ela não incorpora, ela não psicografa ali, né? Não incorpora o espírito. Só que ela tem
ela vai recebendo informações pela intuição. Entendi. Entendeu? Isso acontece até com produtores de filmes. Tem vários filmes que são produzidos, né? A gente fala isso no meio espiritual, que tem vários filmes, várias artes que são produzidas por influência de espíritos, seja negativo ou positivo. Tem os dois lados, né? Então a gente tem ali uma influência a todo tempo. Não foi psicografado, mas teve ali uma influência, né? Esse trecho de capela, né, ia chegar lá ainda, lá na frente. Isso realmente aconteceu, né, dentro do que a gente acredita, né? E foram espíritos que o planeta, da constelação de Capela, na verdade, né, ele estava passando por um período de transição, assim como nós estamos passando hoje, né? E transição nada mais é do que o que é. O planeta está saindo de uma frequência, né, de uma dimensão para entrar em outra dimensão. Está saindo de um planeta de expiações e provas, que era o caso de Capela naquele período, para entrar em um nível de planeta de regeneração, aonde o bem prevalece, né? Não que o mal vai ser extinguido totalmente, mas o bem vai prevalecer sobre o mal. No nosso caso, né, que é expiação e provas, o mal prevalece ainda. E aí, seres de Capela, a corja de Capela, vamos colocar, foi transmigrado para cá. Aqueles que não avançaram. Exatamente. Foi dado uma chance, né? Foi dado várias chances, na verdade, porque a reencarnação são chances para você evoluir, para você dar um salto. Só que chega um momento que o planeta vai ter que evoluir como um todo. Se você não aproveitou as oportunidades que você teve, me desculpa, mas você vai ter que ir para outra escola. É assim que funciona. Você repetiu de ano, né? Foi o que aconteceu com os seres de Capela. Eles vieram para cá no tempo que a gente... no tempo de primatas ainda, né? Eles saíram de um planeta evoluidíssimo e vieram no período dos primatas aqui, né? E contribuíram, claro que tudo tem um porquê, né? Porque eram seres extremamente desenvolvidos na parte intelectual. Eles eram muito inteligentes. Só que inteligência, intelectualidade não está associada à moralidade. Você pode ser um ser intelectual, mas ser um cara negativo, um cara ruim. Entendi. Você vê, né, quantos aí são extremamente inteligentes, dos líderes que a gente tem, são extremamente inteligentes, né? Estrategistas, inteligentes. Mas usam para o mal. Né? São muito inteligentes, inclusive muitos deles de Capela, né? Reencarnações de seres de Capela, né? Que magos negros que vieram para cá, principalmente magos negros, né? E a gente vai entrar num ser também que vai além do mago negro, né? Porque tem as hierarquias espirituais. O que é um mago negro? Os magos negros, eles são seres extremamente inteligentes, e eles dominaram o poder da magia mental. Eles manipulam... Mas não são demônios. Pode se chamar de demônio, porque eles utilizam para o mal, né? Eles dominaram o domínio da mente. Eles têm o controle, o domínio da mente. Eles conseguem manipular a mente. E eles estão entre nós? Então tem muitos magos negros, né? Desencarnados e encarnados também, né? E eles vieram nesse período de Capela, né? Vieram porque eram magos negros que estavam em Capela, né? Entendi. E foram transmigrados para cá. Eu vou te interromper, porque você falou encarnados e desencarnados também. Existe muita gente desencarnada? Aqui pode ter alguém aqui com a gente? Existe. Aqui tem? Existe. Tem umas obras espíritas que falam que tem mais desencarnado do que encarnado nos mais planos pessoas, espirituais. O umbral está cheio, né? Um exemplo, que está sendo limpo nesse momento por conta da transição planetária, né? Mas aqui, nesse momento, né, pode ter um ser aqui nessa sala. Provavelmente tem, né? Tem os nossos guias espirituais que pode estar do seu lado e pode estar do meu lado também. É bem provável, só que a gente não vê. Você vai entender por que a gente não vê, né? Eu vou te explicar também essa parte do espiritual com a física quântica, né? Que é o ponto que eu ia chegar. Como eu estava falando para você da reencarnação, e vou chegar em Capela também para você entender melhor o que é. A reencarnação, né, prova ali que tem algo além desse corpo físico. Isso daqui é uma veste para a gente experienciar essa dimensão. E isso daqui é uma alma. Quando ela está no corpo físico, a gente chama de alma, né? Fora do corpo físico é espírito, né? E o que é essa alma, né? Essa alma, ela vem dos planos espirituais. Na verdade, ela foi criada pelo todo, né? Nós temos Deus, né? Eu também creio em Deus, mas eu tenho uma visão diferente, claro, das religiões, né? Uma visão um pouco mais ampla, posso dizer. Porque quando você começa a entender o universo... Você não está preso
em dogmas. Numa concepção religiosa. Porque a visão religiosa, ela está muito atrelada e muito presa a conceitos antigos do tempo medieval, né? Então, quando você... E naquele tempo, o ser humano não compreendia o universo, as estrelas, o que era. Não tinha astronomia como tem hoje. Quando você passa a compreender o universo, as estrelas, né, os planetas, o que são os planetas, e tem uma compreensão mais ampla, você passa a compreender Deus de outra forma. Não tem como. À medida que o ser humano evolui nas áreas da vida, ela vai também tendo outra visão do que é Deus, né? O que é o extraterrestre também, né? Então, Deus, ele é o todo, ele é o criador, né? É uma fonte, a fonte criadora, ele cria, certo? E como que é essa criação? Nos meios também da espiritualidade, né, tem uma visão bem interessante, que é onde eu vi mais sentido, né, é que parte de Deus se divide. É tipo uma mônada, uma parte grande dele, da energia dele, né? E essa mônada, ela vai subdividindo em dimensões, né? Você tem Deus, que é a fonte, que está na dimensão lá acima, né? E essa mônada, ela parte fragmentada de Deus, certo? Só que essa mônada, para chegar até essa dimensão, que é a terceira dimensão, ela tem que dividir mais. Porque a energia, o quantum de energia é muito grande. Um corpo físico não comporta esse nível de energia, né, para encarnar nesse corpo. Ele iria se desintegrar, né? Então ela tem que subdividir. Ela vai subdividindo essa mônada. Ela vem numa parte menor, em outra dimensão. E ela vai subdividindo, subdividindo. Até que essa energia, ela se individualiza a um ponto que é possível encarnar nessa dimensão, que é a terceira dimensão, para a gente ter essa experiência de alma. Então tudo começa numa energia que é a fonte criadora. Que foi subdividida. Você já ouviu falar do termo eu sou, Deus em ação? Né? Quando as pessoas falam eu sou, eu sou, eu sou. Ah, sei. Porque somos parte dele. Né? A gente tem a centelha. Você é parte de Deus. Então você é Deus manifestando nessa dimensão. Né? Por isso que eu sou Deus em ação. Né? Nós somos não somos separados dele, como muitas religiões colocaram também, que Deus é uma coisa e eu sou outra. Né? Claro que isso com o intuito, né, de controle também. Quando você coloca Deus, né, separado de você e você é o pecador, né, você vai achar que vem o lance da culpa, né? Você achar que você é culpado a todo tempo. Você acaba ficando mais vulnerável para o controle de quem quer te controlar. Né? Enfim, então você é parte fragmentada dessa mônada. Né? Então, e aí você manifesta aqui nessa dimensão para ter essa experiência na terceira dimensão. O planeta Terra é um dos planetas, né, de terceira dimensão que a gente... Tá, então vamos lá. Só para eu entender. A Terra é um planeta, fisicamente nós estamos aqui. Sim. E existem outros planetas que são habitados por outras... por outros seres. Outros seres. Sim. São seres como nós, humanos também, fisicamente dizendo? Isso muda de acordo com cada planeta, porque cada planeta ele tem um terreno diferente, um ambiente diferente. Mas a essência é um espírito que está encarnado. A fonte é a mesma, é um espírito. É um espírito. Um espírito. Mas à medida que ele vai se individualizando para ter essa experiência nessa dimensão, a Terra é um palco para a experiência de alma. Certo? Mas aí vamos supor, tem um planeta ali do lado. Vamos colocar Marte, tá? Marte é outro palco para outra experiência de alma. Só que o solo, o ambiente de Marte é totalmente diferente. Então, um ser que vai se desenvolvendo ali, ele vai tendo uma estrutura física diferente, né? São humanoides também, quando é da horda dos humanos, porque tem a horda animal, né? A horda dos vegetais e a horda dos minerais, né? Então, humanoide, tem braço, você vê que nos relatos, né? Você vê que são seres que têm braço, têm olhos, né? Só que tem uma estrutura física diferente. Né? Entendi. Entendeu? Mas aí só pra gente eu vou pegar a Capela como exemplo de novo. Certo. Se a gente tivesse uma nave espacial certo. E saísse pelo espaço, nós poderíamos encontrar a Capela um dia? Ou não é o mesmo plano, não é a mesma dimensão? Hoje, provavelmente, no período que aconteceu a transição de Capela, né, nós estamos ainda na terceira dimensão, dando um salto para quinta, provavelmente, não é certo, né? Tudo depende de nós. Capela já partiu, é bem provável que para quinta dimensão,
Está num nível de evolução acima de nós. Ou seja, eles deram um salto quântico. É como o espírito que a gente não consegue ver aqui. Entendi. Então, se a gente for para a capela, a gente vai ver a parte... Claro que vai visualizar o planeta, porque tem a parte física do planeta, mas provavelmente aqueles seres deram um salto quântico que estão na 5ª dimensão. A gente não vai conseguir enxergar. Se a gente chegar lá, porque é muito provável que não chegue. Com a tecnologia que a gente tem, não tem como. É levaria milhares de anos. Muito tempo, não chegaria, né? Não chegaria. A não ser se a gente der um salto dimensional e ter acesso a tecnologias, porque na outra dimensão, a gente pensa que o espiritual é algo fantástico, né? É algo... como é que fala? Ai, me fugiu o termo. Surreal, né? É tecnologia também. Porque se você assistiu o filme Nosso Lar, você já assistiu o filme Nosso Lar? Já assisti. Inclusive tem um cartaz agora, o 2. O 2, né? O que você vê no Nosso Lar? Já assistiu o Nosso Lar? Não? É. Você vê lá uma reprodução melhor no outro plano do que a gente tem aqui. E na verdade, o Nosso Lar ele foi escrito numa época mais passada ainda. Mais passada. Então, por exemplo, quando a gente vê os computadores ali, naquela época que ele foi escrito, não tinha computador aqui ainda. Exatamente. Né? Computador pessoal, não. Não tinha. Você vê o nível de tecnologia. Aí você vê a visão de céu, como muda. Né? O conceito de céu e inferno das igrejas... O transporte deles. Tem sentido, né? Quando o céu e o inferno. Mas a visão, né? É muito primitiva, né? De fogo e de céu, de você acariciando o leão manso. É a mesma coisa de você pegar uma história real e fazer um filme. No filme você coloca um monte de outras coisas, então você muda... Exatamente. O céu não é você está em cima da nuvem com umas trombetinhas tocando os anjos ali, não ou é a isso. Visão dos folhetinhos, eu esqueci qual que é a religião, que você está acariciando um leão manso lá, né, num lugar cheio de vegetação. Até acredito que tenha lugares assim, né, mas não é eternamente. E aí você vê no Nosso Lar. Tem o que no Nosso Lar? Quando você vê quando o André Luiz, ele desencarna e vai para outra dimensão, que é o Nosso Lar. Ele vai passar pelo umbral primeiro, que é um lugar denso, pesado. Depois ele acessa o Nosso Lar, que é uma dimensão acima. Lá tem prédios, né? Tem veículos de transporte, né? Com uma tecnologia superior, que levita e tal. Tem planta, tem vegetação, né? Mas tudo que tem aqui, só que de uma forma melhor, num cenário melhor, tudo mais organizado. Mais avançado. Aqui é uma cópia mal feita de lá, na verdade, aqui na 3ª dimensão. Porque aqui, né, a negatividade impera. Então, é uma cópia mal feita. Os hospitais usam tecnologia para cura. Tecnologia não, a energia para cura. Energia e tecnologia, né? Você vai entender o porquê que é matéria. Lá é matéria também. Aqui é matéria e lá é matéria. Só que a matéria de lá é mais sutil. Menos densa. É menos densa. Essa é a diferença, né? Então, como eu estava falando para você, vou chegar lá. A gente encarna e tem essas experiências aqui. Dessas mônadas que eu te falei, por isso que muitas vezes, né, como você é subdividido, vai subdividindo, individualizando, já ouvi falar de alma gêmea. Sim. Chamas gêmeas. Você encontra uma pessoa na rua, você encontra em um lugar, primeira vez que você vê a pessoa, parece que você tem uma conexão de muito tempo, né? Uma pessoa que você nunca viu, primeira vez. Essa pessoa, muitas vezes, essa alma, esse espírito, ele faz parte de uma mônada fragmentada que você veio também. Ou seja, é uma energia que está muito afinizada com a sua. Ela se subdividiu, vocês encarnaram, mas vocês fazem parte da mesma mônada, entendeu? É isso que muitas vezes chamam de alma gêmea. Claro que também a alma gêmea também está associado a reencarnações, encarnações de pessoas que vieram já por muito tempo, né, tendo experiências juntas, aí nasce no mesmo planeta e se encontra novamente, né? Geralmente, não via de regra, mas geralmente na mesma família, na mesma família, muitas vezes em famílias diferentes, só que em um determinado momento da vida esses dois se encontram, né? E parece que já se conhece, realmente se conhece há muito tempo, de vidas passadas, só que não consegue explicar, né? Mas é de vidas passadas. Uhum. Isso tanto negativo como positivo. Tem pessoas que se encontram, mas são inimigos, foram inimigos, né, no passado. Esses geralmente vêm em família, para aprender a conviver junto, né? Tem que alinhar essa energia de alguma forma. Você vê como o universo de Deus é perfeito. Ele sempre tenta alinhar tudo de alguma forma. Por isso que inimigos vêm na mesma família para aprender a conviver, para alinhar essa energia.
E do lado bom, né, essas almas eles se encontram assim, né, cada um tem a sua vida e se encontram no meio. Eu acabei interrompendo na hora que você estava falando dos magos negros. Aham. São seres que têm um conhecimento, fazem mágica mesmo, usam tecnologia, usam... Mago Negro, ele dominou o poder da mente. Ele domina, ele manipula pela mente. Como nenhum ser, né, encarnado aqui, ou de talvez outra região, ele consiga fazer. O Mago Negro, ele é uma das mais altas hierarquias espirituais do negativo, né? Do anticristo, melhor dizendo. Por que anticristo? Porque é contra as leis divinas, as leis de Cristo. É isso que é anticristo, né? É o exemplo de maldade, né? São seres negativos ao extremo, né? É uma casta de espírito negativa. Só que tem um que vai além do Mago Negro. Eu vou te falar qual que é, né? E eles... É do bem? Não. Do mal não, também? Do bem... Pô, só tem os do mal até agora? Põe Calma alguém aí. do bem. Do bem, a gente tem as hierarquias de luz, de espíritos de luz, né? É brincadeira, viu? Imagina. O que acontece? A gente encarna aqui, né, como eu falei, das hordas, né, que vão se subdividindo. E aí a gente passa pela vida, tem linhas o espiritismo kardecista, muitas pessoas acreditam que a gente já encarna em corpo de ser humano, né? Na verdade, eu acreditei por muito tempo nisso também, só que depois você vai se aprofundando, você vai entendendo que a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, para depois vir na horda do ser humano. A gente aprende... Já é um progresso isso que a gente está... É um progresso. Agora. Hoje a gente está como ser humano, mas a gente já foi. Já encarnou em um vegetal, já encarnou em um animal, né? São hordas de espírito. Tudo você aprende algo e vai evoluindo de alguma forma, né? O último estágio antes do ser humano é um animal. Você vê que o animal é diferente de uma planta, né? Os sentidos, ele tem um sistema nervoso desenvolvido, né? E aí chega num ponto, num estágio que agora dá para ir para a horda, né, dos espíritos de humano, né? Um perispírito humano. Enfim. E aí eu vou explicar para você agora o porquê, o que é o espírito, o que é, né, esse plano espiritual. Que tem vários espíritos aqui, por que a gente não vê? Né? Tem os planos espirituais e ninguém vê. Você já entrou num ambiente, não sei se você tem uma certa sensibilidade, já entrou num ambiente, sentiu uma energia negativa? Cara, já. Chegou perto de uma pessoa, sentiu uma energia negativa? Já. Ou positiva, também. Tem pessoas que têm uma energia maravilhosa, né? E você sente isso. Por que você sente? Bom, tem uma energia ali, certo? O que é essa energia? Né? Isso que a gente tem que questionar. O que é? É uma frequência, né? Tudo é composto por prótons, elétrons e nêutrons, né? São os átomos, né? Isso daí a física quântica vem para provar, né, com mais clareza. Essa mesa aqui, a minha mão, quando você olha, está em movimento, certo? Está em movimento. Essa mesa, ela está parada ou está em movimento? Está parada. Está parada. Você olha mais de perto, ela continua parada. Você pega uma lupa, ela vai continuar parada, né? Agora pega um microscópio. O que você vai ver aqui? Você vai ver prótons, elétrons e nêutrons em movimento ali. O que é uma frequência, é uma energia que está em movimento, né? E é o que faz essa mesa ser mesa. Os átomos, eles são a base para qualquer tipo de matéria. Esses movimentos são ondas de energia, né? E é isso que você sente quando às vezes você vai num local e sente uma energia negativa ou positiva. São essas ondas de frequência, são frequências, né? O espírito, o que ele é? O plano espiritual é o quê? Né? Ele é um nível de frequência diferente. Só que ele também é composto por átomos, prótons, elétrons e nêutrons. Vamos colocar de uma forma melhor. Aqui a gente está na terceira dimensão, né? Que é essa matéria densa, né? Vamos colocar que aqui vibra essa matéria, né? Os prótons, elétrons e nêutrons aqui vibram em uma faixa de onda, né? Numa frequência, certo? É mais espaçada, né? Mais densa, um pouco mais lenta, né?
Agora vamos para matéria M4, que é a quarta dimensão, que é a dimensão do umbral, né? M4, essa frequência, ela já dá uma leve acelerada. Então a frequência muda. M5. E por que o umbral parece ser mais atrasado que a gente? O umbral, você vai ter uma frequência diferente, mas é uma região que seres negativos vão para lá. Na verdade, não é que é... Tem até gente que não é negativa, mas está perdida ali. O umbral, assim, não é um lugar só de pessoas más voltadas para o mal. Tem várias categorias de espíritos ali. Você tem espíritos que se suicidaram. A pessoa que se suicida, ela está num nível de energia denso. Pode não ser uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, mas ela chegou num estado crítico, né? Onde a mente dela, né, tá muito densa, ela tá perdida, né? Então, pessoas que têm algum tipo de vício. Exatamente. A pessoa que tem um vício, não necessariamente ela também é ruim, né? Não. Então essa pessoa... E a gente não está falando só de vício de droga, né? Tem uma série de todos vícios, os tipos de vício. Vício em sexo, seja lá qual for. Então essa pessoa, por frequência, tá? Aí não é Deus que vai vir com um martelinho e vai falar, ó, meu filho, você vai para o céu e você vai para o inferno. A gente quebra essa visão assim. Porque ele criou tudo da forma perfeita. Tudo é energia. Tudo é um campo magnético, né? Você é atraído de acordo com aquilo que você vibra. Então, se você desencarnou numa energia densa, para onde você vai ser atraído? Para aquela região que está de acordo com a sua frequência. É automático. Desencarnou, pum, vai para aquela região. Da mesma forma, se você vibra numa energia sutil, você fez coisas boas aqui, vibra numa energia leve, uma energia boa, para onde você vai quando você desencarna? Para os outros planos, né? Mas você pode ser resgatado. Então, o espírito nada mais é do que isso, é frequência. Entendi, né? Por isso que são frequências diferentes. Lá tem o nosso lar, mas ele vibra numa frequência diferente. É composto por átomos, prótons, elétrons, né? Nêutrons, né? Mas esses átomos, eles estão vibrando. E a gente pode ser levado para essa frequência, por exemplo, durante o sono? Ou não é a mesma coisa? Durante o sono, o nosso corpo ele dorme, só que é o momento que o espírito ele tem a liberdade de sair do corpo físico, né? Então, durante o sono, seu espírito ele sai do corpo físico, né? E aí vai experienciar situações mais de acordo com a frequência dele. Ele pode cair tanto no umbral, mas ele pode cair também em regiões de luz, né? Mas aí depende do que você vibra, né? Mas o espírito, sim, ele sai do corpo físico. Quando a gente fala de... Perguntei para você se o mago negro, né, ele poderia ser considerado um demônio e tal. Eu assisti aquela série dos dois irmãos, do Jim e do Supernatural. E ali tem os demônios, né? Alguns deles com muito poder, outros até meio cômicos, assim. É lógico, nós estamos falando de uma série de TV. Mas ali mostra uma luta entre o bem e o mal. Entre, por exemplo, anjos e demônios. Sim. Contando a história de que os demônios foram anjos decaídos, né? Anjos que caíram e que, de uma certa forma, estão aqui. Alguns vão atrás de almas, né? Alguns vão atrás de fazer o mal. Isso tem muito do catolicismo também, né? Porque na história do catolicismo conta-se a história dessa guerra entre os anjos e... na sua concepção, os anjos, eles existem, os demônios existem, e o que são os anjos e demônios? Os anjos são seres que estão num intermédio entre nós, humanos, Deus, mas se são, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como que isso funciona? Ó, a visão de céu, inferno, anjo e demônio está associado à região que você vai quando você desencarna, certo? Então, assim, diferente da visão católica, que é mais primitiva, né? Vamos supor que você desencarna e você vai para um umbral, certo? E você aqui era um espírito perverso, você era um espírito que fazia maldade mesmo para as pessoas,
né? Queria ver o mal do próximo, não estava nem aí para ninguém, só pensava em si próprio. Quando você desencarna, você não muda de uma hora para outra. Você vai continuar a mesma pessoa. Se você quiser continuar, se o mal ele tiver dentro de você, na sua essência, você vai continuar sendo uma pessoa ruim. Do outro lado. E se você quiser manter isso, você vai manter, porque a gente tem um livre-arbítrio. O que essa pessoa, geralmente, ela vai fazer? Desencarnada, ela vai perturbar a vida de outras pessoas encarnadas aqui. Né? Às vezes ela arruma um inimigo aqui, encarnado, e ela parte para lá, mas ela vem para perturbar a vida dessa pessoa. Certo? Vamos supor um viciado, né? Um viciado em sexo. Né? O sexo está muito envolvido nisso. Tem pessoas viciadas em sexo também. Né? Tem um desequilíbrio no sexo. Quando ela desencarna, né, ela vai continuar viciada em sexo. Não vai largar esse prazer de uma hora para outra. O que ela vai fazer para suprir essa vontade dela? Ela vai acessar encarnados aqui, que são viciados em sexo, né, para puxar essa essência do prazer. Né? É o espírito obsessor. Então ela vai obsediar essa pessoa para matar a vontade do vício dela. A vontade dela. É como se ela acoplasse nessa pessoa no momento do sexo, né? E ali ela conseguisse sentir o prazer que aquela pessoa está sentindo. E tudo isso, você pode pensar assim, mas como? Por que Deus permite isso? Né? Um espírito vir e fazer o que faz? Frequência. Não tem santo. Não tem vítima, na verdade. Se você é um viciado em sexo encarnado aqui, desequilibrado, você está vibrando na mesma frequência daquele espírito. E é onde ele consegue te acessar. Então, você dá abertura. Se você tem um desequilíbrio, ele vai entrar. E como não dar essa abertura? Você não sendo viciado em sexo. Tudo bem, não, mas, por exemplo, eu tô aqui. Como é que eu me protejo de um espírito obsessor? A gente está num planeta onde o mal prevalece. Falar que eu sou... Você acha que tem mais gente má do que boa? Atualmente, sim. No nível de planeta que a gente está, assim, tá mudando esse cenário. Você vai entender. Tá mudando esse cenário. Né? A tendência é partir... É que nem Capela. Partir para um planeta de quinta dimensão. A tendência. Né? Tem os espiritualistas, né, que são muito otimistas e acreditam que já está tudo certo, a gente já venceu, vai acessar a quinta dimensão. Eu não diria nem otimismo, mas se a gente pegar a história da humanidade, na história da humanidade existiam mais tiranos no passado do que hoje. Ou não? Era mais escancarado, né? Posso dizer. Agora eu posso dizer que é mais mascarado. Porque hoje, por exemplo, antigamente era normal alguém escravizar um outro povo, uma outra civilização, dependendo da vontade, dependendo do que aquilo vai trazer de vantagem para ele e para aquela comunidade. Era mais explícito. Hoje não. Hoje nós entendemos que não. Só que ainda existe. Né? Era mais explícito, que nem sacrifício humano. Você não vai ver sacrifício humano como ocorria no período dos Incas, dos Maias, que eram várias pessoas sacrificadas ali num dia. Mas tem por debaixo dos panos. Existe ainda sacrifício humano. E não é pouco. Ô, Breno, falando em sacrifício, começou o programa aqui, eu esqueci de tô recebendo ali agora uma telepatia ali. Eu esqueci de cobrar a única coisa que eu peço para todo mundo que vem aqui. Então eu vou te pedir, você vai ter uma meia hora aí para pensar. Eu preciso de um segredo seu até o final do programa. Todo mundo me conta um segredo aqui. Depois você pensa aí. Segredo? Mas não precisa de ser agora. Você pode me contar mais no final. O segredo pode ser algo que você vai lançar também, que não contou pra ninguém, mas você não pode ter contado pra ninguém. Legal. Ninguém sabe. Legal. Mas se você quiser contar um segredo, fala assim, eu tava vindo pra cá, eu tava com uma arma ali, eu resolvi descarregar. Não, brincadeira, lógico, né? Mas eu quero um segredo até o final do programa. Pode ser? Pode deixar. Então tá bom. Então, vamos continuar ali, né? A gente vocês vão entender o que é extraterrestre através de todo... Então tá, porque nós estamos ainda num campo mais filosófico e religioso. Aí eu cheguei aonde? Eu cheguei frequência. O que é o espírito? São frequências diferentes. Né? A gente está numa frequência mais
né? Numa oscilação menor, e à medida que vai elevando essa frequência, por isso que quando você eleva a sua frequência, aumentar esses hertz. Quando você medita, você faz lá a meditação, né? E você acalma a sua mente, silencia a sua mente, você está elevando a sua Oração. frequência. Mesma coisa. É a mesma coisa. São formas de fazer diferente, né? Precisa parar com esse julgamento. Você já conseguiu ter alguma experiência fora do corpo? Meditando ou orando? Ó, eu senti em um momento, né, foi uma experiência fora do corpo, né? Não foi lúcida, assim, de ver meu corpo ali. Você não tinha total controle. Quando eu fui meditar, né? Eu não tinha total controle, exatamente. Mas eu senti que estava desacoplando. Eu senti isso, né? Mas eu não tive aquela experiência que nem alguns médiums têm, né? Depende da mediunidade da pessoa também, do quanto ela desenvolve, de ter experiências, tipo, lúcidas mesmo, de desacoplar, de sair do corpo físico, que é a chamada viagem astral, né? Que ele sai do corpo físico. Mas eu tive experiências, assim, de dormir, né? No sono. E essa foi bem lúcida, né? Porque no momento do sono, o seu espírito sai do corpo, certo? E quando eu dormi, eu vi o mesmo cenário do quarto onde eu estava, mesma coisa. Onde eu estava ali, quando eu estava acordado, eu fechei o olho e eu vi a mesma coisa. Então, era o meu espírito, na verdade, tendo aquela visão. E aí, além da visão do quarto, eu vi outra coisa, né? Foi um grupo de espíritos ali ao redor da cama. Eu não consegui ver claramente o rosto, o semblante, mas dava para ver que eram várias, assim, em volta. Então existia uma energia ali. Tinha uma energia ali, em volta da cama, e parece que estava de mãos dadas. Você assim. é médium? Eu falo que todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium. O que muda é o grau de mediunidade, o tipo de mediunidade que você tem. Né? Tem pessoas que nascem com uma mediunidade bem aflorada, porque provavelmente ela vem com uma missão muito grande com a mediunidade, e tem pessoas que têm que desenvolver essa mediunidade, né? À medida que ela vai lapidando, estudando, ela vai tendo acesso a mais ferramentas dessa mediunidade. E tem pessoas que vêm com mediunidade de ver, mas não ouve. Tem pessoas que têm mediunidade de ouvir, mas não vê. Porque provavelmente a missão dela é dentro daquilo ali, né? Tem um estudo que fala que existe aqui, esse chakra, o budismo é um chakra frontal. Quando você desbloqueia esse chakra, é onde você tem a sua mediunidade mais aflorada. Você consegue ter acesso ao plano espiritual, né? Você consegue ver o outro nível de frequência, de quinta dimensão. Se você não desbloqueia esse chakra, você não consegue acessar outra frequência. Entende? E esse chakra, ele está ligado à glândula pineal. Sabe a glândula? Já ouviu falar da glândula pineal? Já ouvi falar. Ela fica aqui no meio, né? No miolo do cérebro. Essa glândula pineal, ela é composta por pedras de apatita. Bem minúscula pedra de apatita. Bem pequena. Porque a glândula pineal já é muito pequena, né? E fala que quanto maior a quantidade de apatita, maior a sua mediunidade. Entendeu? Entendi. Ela está ligada a esses cristais. Entendi. Por isso que tem uma diferença de pessoa para pessoa. Exatamente. E aí você... Bom, estava falando para você céu e inferno, né? Pra gente voltar. Demônio. Demônio, já deu para entender que o que a gente coloca como demônio, né? É aquele espírito que está obsediando. Isso é um demônio, né? Ele está te prejudicando. Ele está te afetando de alguma forma. Você se afinizou com ele entrou, né? Mas tem os grau, né, de espírito negativo, né, que eu ia chegar até o grau do mago negro, né? E da mesma forma tem graus de espíritos positivos. À medida que você vai elevando a frequência, qual é o nosso objetivo aqui? Encarnar para evoluir, certo? Vamos supor que a gente fez o que tinha que ser feito, né? Vai para as colônias espirituais de luz, aí volta para cumprir uma missão novamente, vai, volta. Fez, cumpriu. Em todas as encarnações. Não tem mais o que fazer aqui. O que acontece? Você está na quinta dimensão, né? Bom, já que você cumpriu com o seu propósito aqui, é dado duas opções. Ou você permanece no planeta Terra, né? Contribuindo para a evolução dos seres que aqui estão, como mestre ascensionado,
que é o que chamam de mestre ascensionado, não sei se já ouviu falar do termo também. Não. São espíritos que ascensionaram. Cumpriu o que tinha para cumprir, não precisa mais encarnar. Vai encarnar para quê? Né? Então ascensionou. E aí é dado... Tipo um espírito evoluído. Evoluído, né? Então ele evoluiu a um ponto... Ele passou da 5ª dimensão. Ele acessou outra frequência, que é da 6ª dimensão, vamos colocar. Né? Então, passou do nível de 5ª dimensão, você ascensionou. Ou você segue... E existem pessoas na Terra hoje que estão no nível de 5ª dimensão? Existem seres de luz que encarnam aqui. Vários avatares passaram. Por exemplo, Chico Xavier. Ele era um ser que estava numa outra dimensão? É um exemplo de ser que vibra mais nessa dimensão. Ele vibra nessa frequência. Né? Vários avatares aqui, seres evoluídos, né? Usa o termo avatar, mas de seres evoluídos, passaram por aqui e vibravam numa frequência elevada, que vieram justamente para fazer essa diferença. Buda, Jesus Cristo é um exemplo de ser de hierarquia evoluidíssima que passou por aqui, né? Como Jesus, eu acredito que no nível espiritual dele não houve nenhum que encarnou aqui, né? Ele foi uma experiência realmente única que teve aqui. Então, você vai subindo. Mas ele veio com um propósito. Tá? Veio com um propósito, claro. Veio com um propósito muito grande, né? Que era um espírito muito grande. Então, ascensionou. Ou você permanece aqui, contribuindo para a evolução do planeta Terra, sem encarnar, ou você continua a sua evolução em outras esferas, mais evoluídas do que a Terra. Né? Então tem muitos que optam por ficar aqui. Chico Xavier diz que é um deles, que não continua em outros planetas, ele continua aqui. Chico Xavier, Saint Germain, é um exemplo de mestre ascensionado. Confúcio também, né? Eles ascensionaram, não precisa mais encarnar, né? Só que aí a evolução não para, continua. Você tem outros níveis e outros níveis. Acima dos mestres ascensos, o que você tem? Você tem seres que já evoluíram a um ponto que eles não têm mais experiências em esferas planetárias. Não necessita mais encarnar para ter essa experiência de alma em esferas. Eles orbitam pelo cosmos. Mas é como se eles comandassem projetos em planetas, coordenassem. São seres de extrema luz. E é o que a gente chama de extraterrestre de luz. Porque tem os dois lados, né? Tem pessoas que acreditam que extraterrestre é só positivo, né? Mas tudo você tem a dualidade, né? Então, você tem esses seres de luz, sim, né? Que às vezes eles têm um nível de evolução tão grande que foge da nossa capacidade de raciocínio, né? Muitas coisas. Mas eles têm acesso a formas de tecnologia, né? De, se eles quiserem, adensar para manifestar nessa dimensão aqui. E naves que a gente vê, principalmente as luminosas, tem um brilho muito forte, né? E claro, geralmente é desses seres que vêm, eles adensam, muitas vezes não adensam, né? Mas eles manifestam dessa forma, né? E a gente vê essas naves pairando aqui, que são esses seres que estão num nível, uma hierarquia muito evoluída, que são seres extraterrestres. Entendi. Né? Eles não têm mais experiências em planetas. Né? E aí colocamos aqui o nível de evolução da luz. Né? E esses seres, eles comandam esse projeto planetário. Eles coordenam esse projeto planetário. Né? E aí as pessoas pensam assim, mas por que eles não aparecem? Por que eles não mudam o cenário do planeta? Se o planeta é trevas, se aqui tem tanta maldade, né? Por que eles não acabam com tudo isso? Por que eles não aparecem? Porque tem um livre-arbítrio, que é a lei divina. Não pode interferir. A gente tem um propósito aqui de evolução. Né? Se vir interferir, é que nem falam de Deus, né? Se existia um Deus, por que Deus não vem e acaba com isso? Com essa miséria, com, né, problema de violência que a gente tem, né? Tanta negatividade. Porque é como se, vamos supor, você tem um filho. Seu filho está lá errando, fazendo coisa errada, e você vai lá apaziguar toda hora. Pega ele no colo. O que você vai fazer? Você vai criar um filho mimado. E não vai aprender esse filho. Se você for lá e sempre, né, ficar em cima. Você tem que deixar ele tomar tapa na cara para aprender. Porque se você ir lá e mimar direto, seu filho vai fazer 20 anos de idade e vai continuar fazendo coisa errada. E vai correr pro colo de quem? Da mamãe. Nós somos filhos, né, que precisa aprender. Mas precisa aprender na marra. Eu entendi.
E até as dificuldades, na verdade, elas são oportunidades de ensinamento. Oportunidades de progresso. A gente tem que chegar dessa forma. Deixa eu pedir o pessoal da produção aqui. Primeiro, eu vou te dar uma folga, porque eu vou falar dos nossos patrocinadores. Opa, então, fica à vontade para comer o seu açaizinho. Temos frios do Minas Frios aqui também. E já vou pedir o pessoal da produção. Queria um cafezinho. Se tiver um cafezinho aí, traz pra gente. Pode deixar aí que eu já vou. Eu quero primeiro agradecer sempre todos os nossos patrocinadores. Eu começo sempre falando do Claro Chopp, que é o Chopp de Ribeirão. A Claro tem uma fábrica aqui em Ribeirão que todos deveriam conhecer. Uma fábrica muito bem instalada ali pertinho do aeroporto e faz o melhor chopp de Ribeirão. E vou dizer uma coisa para vocês. A Claro tem um cuidado, um carinho muito grande com a marca dela, por levar o nome de Ribeirão Preto e com sabor para agradar todo mundo. A Claro, ela entrega chopps aí em growler, né? Esse aqui é o growler, 1,5 litro. Então, por exemplo, você quer comprar um pouquinho para estar com os amigos. Então, você pode comprar um growler da Claro e tomar ali um growler, não, né? Um growler ninguém aguenta, todo mundo quer tomar um pouquinho mais sempre. Mas tomar com seus amigos em casa. Você pode, aliás, você vai levar um growler hoje embora. Legal. Você pode comprar um barril, e tem barril de chopp lá da Claro, no Beer Shop Express. E o Beer Shop Express, que fica ali na Luiz Barreto, o telefone a gente vai colocar na tela para você. Beer Shop Express entrega esse chopp para você, te empresta a chopeira e tem barris de 10, 20, 30 e 50 litros. Então já deixa um abraço pro meu amigo Calil. O telefone está na tela, anota aí e liga lá na Claro, tem sempre um preço especial, uma condição especial para você fazer sua festa com o melhor chopp produzido em Ribeirão Preto. Além do Beer Shop Express, a gente tem Minas Frios, que é um parceirão de muito tempo. Já foi no Minas Frios, já? Não Minas Frios fica ali perto da Câmara Municipal. É o seguinte, o Minas Frios, além de queijo, de ter uma variedade muito grande de queijo, olha, tem um queijo lá que eu gosto muito, que é aquele de desfiar, sabe? Que você pega e vai desfiando. Eu acho delicioso aquilo. Mas tem todos os tipos de queijo ali, com preço muito legal, com uma variedade muito legal, e você pode ali no Minas Frios conhecer o restante da loja. Se você quer um presunto Parma lá no Minas Frios, tem presunto Parma. Se você quer levar para casa um salame, um presunto, mussarela, tudo isso no Minas Frios e muito mais. Minas Frios também tem especiarias e vende vários temperos ali a granel. Você escolhe o quanto você quer levar. Tem um que não pode faltar em casa, que é páprica. Família descobriu páprica agora para temperar. Todo mundo quer usar um pouquinho de páprica em casa, mas o Minas Frios é demais mesmo. Fica aqui o nosso agradecimento sempre à minha querida Edneia, que está sempre com a gente. E olha, eu tenho que falar também de um pessoal que leva o nome do Papo com Maraca para todo lugar, que são os nossos parceiros, Edled, mas agradecer a Painil e principalmente aí a Vivace e a iMedia, né? São parceiros de última hora, sempre com a gente. Aonde você está em Ribeirão, você vê o Papo com Maraca, e isso graças a uma parceria. A gente tem que dizer, você que tem empresa, você que quer anunciar, você que quer aparecer para todo mundo, procura uma dessas empresas. A Vivace, por exemplo, ela tem outdoor em todas as regiões da cidade, a iMedia também, tamanhos variados. Você quer fazer uma campanha, você pode conversar com todo mundo, porque você vai anunciar e o seu anúncio vai vender mais o seu produto, tá bom? Então, muito obrigado a Vivace, a iMedia, Painil e Edled. Olha... nós estamos num papo aqui e eu trouxe algumas anotações, Breno, que eu já vi que a gente não vai conseguir falar 10% do que eu queria, porque primeiro você explica muito bem, de forma calma, mas eu queria falar com você sobre o 11 de setembro, eu queria falar sobre o seu perfil no Instagram, que você tem movimentado muito, rasgando o véu.
Você tem um bordão lá que eu achei muito legal, para ver fora da Matrix. Te ajudando a sair da Matrix. Te ajudando a sair da Matrix. Que filme, né? Matrix, né, cara? É. Mas a gente vive numa Matrix ou não? A gente vive num sistema, né? Eu falo assim, que a gente está num sistema, mas não necessariamente precisa viver o sistema, porque é algo que a gente, quando nasce, já é inserido nesse sistema, comandado pelo lado negativo, né? E a gente vive numa Matrix que é esse sistema, essa estrutura criada pelo lado negativo. Vou te dar um exemplo. Lá no Instagram você fala sobre o 11 de setembro. Certo. O que a gente viu no 11 de setembro é que um grupo extremista, que assumiu a autoria, inclusive, Sim. teria sequestrado alguns aviões pelos Estados Unidos. 2 desses aviões foram para Nova York, né? Nós tivemos aviões que foram para Washington, no Pentágono. Acho que teve mais um outro avião que não chegou ao destino que era. E esses aviões foram lá e colidiram com o World Trade Center. Muitas pessoas morreram, desespero total. E isso na época, deu margem para que os Estados Unidos invadisse, por exemplo, o Afeganistão, né, numa guerra contra o terror. Até isso foi um nome utilizado. E lá você tem alguns vídeos, você tem algum material que fala que não é bem assim. O 11 de setembro que não contaram para você, né? O nome do vídeo. 11 de setembro que não contaram. 11 de setembro que não contaram para você. A mídia é uma ferramenta de manipulação, na verdade, né? A mídia é uma das principais ferramentas de controle de quem está no poder, né? E, obviamente, eles criam eventos, né? Porque tem uma agenda de domínio, né? Uma agenda de poder. Mas quem dirige esse poder todo é uma pessoa só? Não uma pessoa só, mas são poucas pessoas. É um sistema, ele tem uma estrutura piramidal. Você está entendendo piramidal já é o que eu estou querendo dizer, né? Mas estrutura piramidal por quê? A massa embaixo, você pega a massa pobre, né? Não só a massa pobre, mas pessoas de classe média, enfim, manipulada embaixo. Somos nós, que não temos acesso a essas informações. Exatamente. Aí você vai subindo. Aí você tem ali os governos, as corporações, os bancos, né? É onde eles vão obtendo controle através desse sistema que você vai subindo. Mas se existe mesmo esse sistema, por que nunca vazou, alguém dali de cima nunca resolveu falar um pouco sobre isso? Já houve vários, tem vários vídeos que você encontra. Você consegue acessar. Você tem que destrinchar um pouquinho ali pela internet. Por quê? Porque, obviamente, são conteúdos, né, que eles não vão querer que as pessoas tenham acesso. Então, você tem que dar uma destrinchada ali, mas você encontra, né? Muitos desses vídeos, inclusive, se tem documentários, vira e mexe, eles são derrubados no YouTube. E assim... E canais inteiros são derrubados. Teve uma época que vários canais foram derrubados no YouTube. Que abordava justamente esses assuntos. Eu tive um canal, se chamava Mente Aberta, que o nome da página antes era Mente Aberta, né? E eu publicava os documentários que falavam sobre isso. O canal foi derrubado. Cara... Tá entendendo o que eu quero dizer? Então você tem ali um sistema de controle, né? Que está observando tudo, a todo tempo, né? E o risco para esse sistema é que nós nos tornemos, que nem o Osho fala, né? Pessoas sábias. Porque pessoas sábias, inteligentes e principalmente voltadas para o bem são um risco para o sistema. Então você deu um exemplo do Osho. O Osho, ele começa a fazer um trabalho, ele tem uma espécie de seita, uma religião ali, ele começa a levar pessoas, começa a obter seguidores e de repente aparece um monte de problema dele e o Osho vai definhando e... hoje pouca gente fala, mas ele deixou alguns ensinamentos, ainda existem frases atribuídas a ele, mas também tem quem demonize o Osho. E ele foi uma vítima desse sistema? O Osho, ele tá vivo até hoje, né? Tá vivo? Porque eu vivo falo no sentido... Eu assustei agora. Porque muitas pessoas gostam da filosofia do Osho, né? Abraçam a filosofia do Osho até hoje. E isso, depois que ele desencarnou, eu acho que cresceu mais ainda, né?
as pessoas que procuraram pelo Osho. Só que o sistema, o que ele faz? Se eu... O Capitão na Cinema acha o sistema foda. O sistema é foda. O sistema é foda. Mas é outro nível que a gente tá falando. Né? Não, eu tô brincando. Eu tenho a página, certo? Eu publico conteúdos que, querendo ou não, é uma ameaça. Mas é uma ameaça pequena, né? Tô com 48 mil seguidores. No Facebook eu tinha mais, só que eu passei a página. Mas assim, falando por proporção, pro sistema não é uma ameaça, né, tão significativa. Agora você pega o Osho, olha a ascensão dele, o nível que ele chegou, né, e a quantas pessoas a mensagem dele estava chegando. Ele tomou uma proporção tão grande, né, que ele passou a ser visto pelo sistema. Se ele fosse pequeno, não chamasse tanta atenção de tantas pessoas, não seria uma ameaça, não seria visto pelo sistema. Só que ele passou a ser visto, né? E o problema é que ele chegou um momento que ele começou a cutucar o sistema. Um exemplo que ele falava das igrejas e ele escancarava, ele falava da política. Então ele começou a cutucar. Ele começou a trazer isso, né? E ele estava visto, ele já estava num momento ali da vida dele que muitas pessoas conheciam o Osho, né? Eu acredito, né, que ele fez aquilo justamente para chamar a atenção. Foi uma tática, ele usou o sistema ao favor dele, né? Falam que ele tinha não sei quantos carros, né, Rolls Royce. Ele usou aquilo a favor dele, mas para chamar a atenção, porque ele queria levar a mensagem de alguma forma. Cara, ele construiu uma cidade, né? Ele construiu uma cidade, uma vila. Inclusive, isso, peitando, porque a comunidade americana não queria, ele foi E lá. ele foi justamente pro ponto. Só que, Estados Unidos. ao mesmo tempo, tem, por exemplo, a questão dos carros mesmo, né? Será que ele precisava e tal? Então, eu acredito, eu, Brennan, né? Acredito que ele fez isso para chamar a atenção. E a mídia, ela tem uma ferramenta que ela faz isso com todos, né? Quando ela observa que é uma ameaça. Com todos. Com vários outros, ela fez a mesma coisa. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que ridicularizar. Por quê? Para a sociedade, né, não acreditar naquela pessoa. Então eles vão arrumar vários argumentos e às vezes eles vão atrás mesmo de casos que pode ser verdade, mas não significa que aquela pessoa é aquilo ou faz isso hoje. Mas tem coisas que não, que eles inventam para demonizar ao máximo aquela pessoa, para gerar descrédito. Entendi. Entendeu? E até, por exemplo, no caso voltando ao Osho, eles colocam muitas vezes ele junto com outros líderes religiosos, e alguns desses sim mais fanáticos e até de menor proporção, por exemplo, o reverendo Mon e tal, mas para desqualificar o que ele fez. Exatamente. Na sua opinião, Tudo para desqualificar. Tudo para deturpar a imagem, porque assim gera descrédito, ninguém acredita, todo mundo ridiculariza e a mensagem dele não vai ter relevância. Entendi. Mas, por exemplo, o Chico Xavier trouxe uma mensagem de paz e ele abdicou de todo o materialismo, né? O Chico Xavier, ele nunca usou para ele nenhum dinheiro, né? Nenhum recurso, por exemplo, dos livros vendidos e tal. Só que olha onde o Osho estava. Ele estava nos Estados Unidos. Ele estava no ponto ali, né? No ninho. Né? E lá ele começou a chamar a atenção. Acredito que tem esse fator e tem o fator frequência também, energia, não sei, que tem essas questões do Osho, não falando que ele era santo, mas eu acho que ele veio com um propósito verdadeiro, né? Ele quis acordar as pessoas, tirar as pessoas desse sistema, né? Abrir os olhos das pessoas. Porém, ele devia ter... Acho que todo mundo é luz e sombras. Né? Todo mundo tem o seu lado sombra. Não sei se em algum momento ele atraiu por conta disso. Aí você me lembrou mais um. Eu tô falando de você, Maraca. Não, vamos lá. Mas eu lembrei do João de Deus, por exemplo. Ah, sim. É um exemplo desse cara que tem um lado sombra? Eu acredito, então. Vamos para Chico Xavier. Chico Xavier no Brasil. Aqui no Brasil, assim, muitas coisas que acontecem aqui, né? Primeiro que a lei, o sistema aqui, não é como lá. Eu falei, ele estava no alvo, ele estava no miolo ali, nos Estados Unidos. Né? No Brasil é como se fosse algo mais liberal,
vamos dizer assim. Uhum. Né? Então não teve tanta pressão e tanta interferência do sistema. E fora também a frequência do Chico, né? A energia do Chico. Porque isso também a gente associa, a frequência ela está ligada à proteção que você tem, o amparo do lado espiritual também. Se não tivesse esses caras aqui, o lado espiritual positivo, isso daqui provavelmente já não existiria mais. Esse planeta já não existiria mais. Né? Então, assim, a gente tem um livre-arbítrio, mas tudo tem um limite. Né? Eles estão aqui para estipular esse limite também. Né? Então, tem a nossa proteção espiritual, nosso campo espiritual. Provavelmente o Chico tinha uma proteção gigantesca. Né? Para que coisas não acontecessem, não tirasse ele do caminho e da missão, porque essa era a missão dele. E ele cumpriu com a missão dele. Né? João de Deus... Cara, João de Deus... eu ia chegar num ponto, mas você entrou no João de Deus, né? Você acha que em algum momento ele ajudou mesmo as pessoas ou ele sempre foi um cara que tirou proveito disso? É que tem muitos relatos, né, de que ele foi um cara arrogante, que ele foi um cara que... Mas assim, pode ser que em um momento ele teve boas intenções. Pode ser. Não tem como eu falar com clareza. Mas que ele se envolveu em um momento da vida dele com coisas negativas e pesadas, ele se envolveu. Uhum. Porque tem artistas que fazem partes de seitas, que já fizeram rituais, que para estar onde está, fizeram o que para eles foi necessário fazer. Né? Até sacrifício. Né? E tem fotos dele com determinados artistas. Tem foto dele, inclusive, com uma moça chamada Karina Abramovic, acho que é o nome, que é uma artista plástica. Essa daí é escancarada, né? É satanista, não sei qual seita ela parte, mas ela é escancarada. Ela é escancarada. Se você vê o material, tem um vídeo na página. Eu vou deixar lá em destaque para quem quiser ver, página Rasgando o Véu. Vou deixar em destaque para quem quiser acessar esse vídeo, né? Que fala dela, da Karina Abramovic, né? E do trabalho que ela faz. Ali é escancarado. Tem uns que são escancarados, né? O Breno, a gente tem um problema de o pessoal já está me avisando do tempo, né? Mas como tem muita coisa que eu queria que a gente abordasse, a gente vai marcar futuramente um outro papo, vamos trazer, pode ser que alguém assista e fale, cara, o cara falou umas coisas que eu não concordo, vamos fazer um dia aqui um debate, vamos lá. Vamos trazer, eu acho que tudo é válido, vamos discutir, mas o que eu queria agora era fazer um seguinte exercício. Vou te falar um tema, você condensa ele se existe ou não existe, se foi ou não foi. Por exemplo, a gente falou aqui do 11 de setembro. 11 de setembro foi um atentado terrorista ou tem mais que isso? Tem mais do que isso. Tem mais. Tem. A guerra que a gente está vendo agora entre a Israel e Palestina é um grupo terrorista, o Hamas, atacando Israel, que provocou isso, ou pode ter tido mais que isso? Tem a parte de cima que movimenta as cordas ali e quer chegar num propósito com essa guerra. Tudo manipulado. Criaturas alienígenas, né? Nós tivemos relatos, inclusive, dois corpos que foram apresentados recentemente como se fossem de criaturas alienígenas. Nós temos corpos de criaturas alienígenas? Teve situações que sim. Essa não necessariamente essa você não acredita? Essa eu não acredito, mas tem situações que sim. Tá. Aparições de OVNIs no Brasil, por exemplo, Varginha. Tivemos mesmo? Acredito sim, porque os relatos são bem convincentes. Área 51. Existe a Área 51? Tem coisa guardada lá? É um ponto que me pega, porque tomou uma proporção tão grande, ficou tão clichê que aí... Né? Acredito que tem lugares, não necessariamente a Área 51, como eles falam, naquela região, mas tem lugares que eles fazem sim, tem tecnologia que a gente desconhece, eles não liberaram. Tem alguma tecnologia que a gente usa hoje, na sua opinião, que é extraterrestre? Que é extraterrestre? Tem. Que, por exemplo? Celular? Coisas foram passadas, né, pra gente. Acredito que tecnologia, talvez do celular, talvez sim. É que tem coisas que foram de seres que encarnaram e, né, trouxeram. E outras... Se a gente voltar lá no começo do programa, Capela... Essas de extraterrestre, elas são mais utilizadas pelo governo oculto, que é onde eu ia chegar, né? Que é o lado negativo. Que é onde aí vai ter os magos negros. Deixa eu só entrar num ponto aqui. Você já viu... Sabe São Jorge? Sim. Já a imagem de São Jorge? Já. Não tem um guerreiro matando um dragão?
O dragão, Guerreiro em cima do já cavalo. ouviu falar de draconiano? Já. Reptiliano? O dragão ele é uma figura dos reptilianos, que é um ser negativo, que está acima dos magos negros. E os reptilianos estão entre nós? São seres de outros orbes, que está entre nós. Que reencarnou no tempo de Capela, mas foram seres que vieram fisicamente aqui no tempo de Lemúria, da civilização de Lemúria. Então eles não vieram junto com os exilados, eles vieram por conta. No tempo de Lemúria, sim. Eles chegaram aqui. E Atlântida foi o tempo de Capela, onde encarnou aqueles seres aqui, no período de Atlântida. Muito bem. Existem falhas da Matrix? Existe. Qual que você me aponta? Falhas da Matrix? Esses dias eu vi um avião que ficou parado no ar, mas aí... Nesse sentido. Aí foi ver, não era, né? Ele era a câmera, ela estava andando também, o avião para um lado, a câmera vindo para o outro, dava a impressão de que ele estava parado no ar. A falha na Matrix, o que eu quis dizer, na verdade, é que pessoas estão a gente está num momento, né, espiritual, que muitas pessoas estão entendendo a verdade, né? E estão acessando informações, que nem essas que eu trouxe, né, à tona, que eles não queriam que fosse acessada, né? Mas a gente está acessando e está evoluindo, né? Então, talvez eu acho que essa é a falha na Matrix, de situações que talvez eles imaginavam que não aconteceria, mas está acontecendo. E eles sabem que está acontecendo, que a gente está prestes a acessar um planeta de quinta dimensão e estão fazendo o máximo para que isso não aconteça. As pirâmides do Egito, na sua opinião, são obras terrestres de humanos ou de seres extraterrestres? Teve uma mãozinha ali de seres de outra... Na verdade, as pirâmides elas vêm de Atlântida. Então, o conhecimento da civilização de Atlântida, que naufragou, né, o continente, né? E aí seres de Atlântida migraram para outras regiões e trouxeram esse conhecimento, construíram as pirâmides. Mas teve uma mãozinha ali que ajudou. Muito bem. E quando você fala de seres que vieram de Atlântida, nós temos seres escondidos na Terra, no centro da Terra? Existem civilizações? Tem os seres intraterrenos, né, que falam que foram seres que é isso? Foram seres de Atlântida também, né? Alguns, quando a Atlântida teve o dilúvio de Atlântida nada mais é do que o dilúvio da Bíblia, de Noé, né? Que afundou em água, né? Mas ali é de uma forma diferente, que é explicado, mais clara. E aí teve seres que migraram para outras regiões de Atlântida, que foram ali para a parte do México, da América Central, e também para a parte do Egito e algumas regiões. Por isso que as pirâmides elas têm semelhança em pontos diferentes, e foram construídas em distâncias, né? Por quê? Seres que levaram aquele conhecimento das pirâmides, né, que já tinha em Atlântida. E aí teve outros seres que, no dilúvio, estão no interior da Terra, né? se protegeram no interior da Terra, né? E falam que até hoje estão nessas regiões aí. Eu não coloco como algo, né, tão certo assim, mas eu acredito mais no extraterrestre do que no intraterreno. Entendi. Mas você já ouviu falar e tal, Já mas não viu nenhuma evidência que comprove a existência. Pode ser que sim. O homem pisou na Lua? Sim, acredito que sim. Porque tem algumas teorias pisou também mais porque tinha coisas lá que, na verdade, não era para ir novamente, porque a gente também não tinha boas intenções. Parece que o homem projeta voltar para a Lua agora em 2027, 2028. A China mandou agora vou falar... O Japão também chegou. O que eu acredito eles colocam o que eles querem. Na verdade, a NASA, né, coloca o que eles querem. Sabe que existe vida extraterrestre. Eles sabem de tudo isso. Quem está no topo do sistema sabe. E eles sabem de tudo isso, né? O homem provavelmente já foi para a Lua várias outras vezes. É que a gente não tem acesso a informações. E eles sabem que tem estruturas na Lua, né, que a gente também não tem informação. O lado oculto, você fala? Não só o lado oculto. O outro lado também. Tem estruturas por lá, né? Mas se estiver no outro lado, a gente não veria da Terra? Hoje você tem telescópios aí que... dependendo da estrutura, né? Mas eu acho que o telescópio que nós temos acesso, eu acho que não consegue detectar. Entendi. Entendeu? Porque são governos que têm acessos a... Isso, aí eles têm informações. O que a gente vê é o que eles querem que a gente vê. Um exemplo de mar. Exatamente. Eles querem... O sistema é isso, né? A gente vê o que eles querem que a gente vê, porque tem que ter o controle. Se não tiver o controle... Breno, vamos fazer um convite pro pessoal. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, do que você escreve, do que você posta, é só entrar lá no
No Instagram tem a página Rasgando o Véu. Rasgando o Véu. Isso, rasgandovéu.oficial, tá? Lá eu coloco todas essas informações. Eu tinha dado uma pausa com a página, agora dia 9 eu tô voltando. Ah, Vou legal. voltar a publicar conteúdos, né? Junto com terapias holísticas também. E também tem no YouTube. No YouTube é um trabalho um pouco mais recente, mas tem documentários lá para quem quiser acesso a documentários. Mas é um canal que você tem lá. É um canal. Como chama? Rasgando o Véu também. Rasgando o Véu também. Cara, eu vou te falar, eu gostei do bate-papo. Tem algumas coisas aqui que eu também penso numa linha muito parecida. Tem outras que eu acho diferente, eu penso diferente. Mas o legal é isso, a gente vir aqui ouvir, discutir. Você sempre vai ter portas abertas aqui. E quem está acompanhando a gente também, eu sei que... Por exemplo, nós tivemos aqui com o Padre Anderson já tivemos aqui com o Achei Saturno, né, falando de astrologia, eu vi. E foi bem legal. A gente falou inclusive dos riscos, né, que nós corremos aqui na Terra de um meteoro colidir com a Terra, e nós temos muitos meteoros que estão por aí, mas eu acredito que tem um ser superior que está cuidando da gente, e a gente tem uma missão aqui ainda para cumprir, né? E pode ser que o Brennan esteja certo, que essa missão ela não se encerra a hora que a gente acabar essa vida e a gente vai ter chance de voltar. Pode ser que o evangélico esteja certo, que a hora que a gente terminar aqui realmente não acaba a vida, mas nós vamos responder e ter a chance de viver no paraíso. O católico, o cristão católico também pensa assim. O muçulmano pensa de uma outra maneira. Inclusive o muçulmano no Alcorão existe a promessa de coisas boas que viriam nesse pós-vida para muitos. O budismo pensa de uma forma mais espiritual também. Enfim, nós temos todos os pensamentos e todas as correntes são respeitadas aqui. A única coisa que eu não respeito é quem não me conta um segredo na hora que a gente termina o programa. Então você vai ter que me contar um segredo. O segredo que eu ia falar era do retorno da página de Anova. Ah, cara! Eu acabei soltando, né? Mas... A gente vai retornar. Então, dia 9, a página de volta aí. Quem quiser acompanhar, você já vai estar abastecendo com mais material. Como é que você pesca esses materiais aí? São informações que eu já, através de estudos, já adquiri, né? Então, tem coisas que eu já tenho um certo conhecimento. E tem outras informações que eu vou ali pesquisando. Teve informação que você chegou a postar e falou, não, eu vi aqui, não tá... Teve, assim, você tirou? Teve. Eu respeito muito nessa questão, assim, sabe? Teve uma informação que eu coloquei que os próprios seguidores, fãs de uma artista, né? Eles me chamaram lá no direct, né? E falaram, não é bem isso, que não sei o quê. Eu fui atrás da informação e vi que realmente não era. Aí você tirou. Retirei e comuniquei lá, pedi desculpas, tudo. Tudo bem. Ô, Brennan, vamos contar mais coisas aí. Se você descobrir alguma coisa mais iminente aí, você me avisa, hein, cara? Perfeito. Inclusive, Maraca, o negócio tá no fim, corre aí e tal. A gente tá... Posso só finalizar? Pode, sim. A gente está numa fase de transição, né? E a gente está no meio dessa situação, né? E o lado oculto, que é o lado negativo desses seres que eu te falei, né? Que é do governo oculto, que é do topo da pirâmide, ele sabe que a gente está nesse momento, né? E aí vem coisas da Bíblia, né? Que faz muito sentido, que é o quê? Implante de chip, coisas desse tipo. Qual que é o propósito do governo oculto? É o controle total e absoluto. Porque com controle total e absoluto a gente não consegue acessar um planeta de quinta dimensão. Ou seja, a gente não consegue passar do estágio de terceira para quinta. Entendeu? Então é onde eles têm esse plano de domínio total e absoluto para que a gente não consiga passar de nível. Mas isso depende de nós, das nossas ações, se a gente contribuir para eles ou não, né? Então só depende de nós. Aí que vem questão de chip, porque chip vai ter o controle. Você vê o Elon Musk, que ele tem a Starlink, né? E criou o Neuralink. Você começa a associar tudo. Neuralink, chip no cérebro, mais o Starlink é controlar as pessoas através de um satélite que vai ter. Cara, aí nós vamos filosofar mais tempo e a gente vai precisar de outra data para discutir tudo isso. Mas, gente, muito obrigado pela companhia da sua companhia até aqui. Muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast, no Papo com Maraca. Quero agradecer muito meus parceiros da Harmônica Produtora. Cara, a Harmônica vocês já viram, né? A Harmônica, ela oferece o que tem de melhor
para a gente apresentar o nosso podcast aqui. Ela traz uma tranquilidade muito grande na produção disso tudo e você aí do outro lado recebe o melhor. Mas a Harmônica não é só um espaço, só um estúdio onde as pessoas podem vir aqui e usar um dos espaços do estúdio para gravar sua videoaula, para gravar seu conteúdo, para fazer seu podcast. Não, a Harmônica é muito mais. Entra aí no Instagram da Harmônica e fica sabendo um pouquinho mais do que a Harmônica pode fazer por você. A Harmônica pode ir aonde você precisar, eles estarão lá captando imagens, sons que contarão sua história. Conheça aí a Harmônica Produtora, tá? Tô indo embora então, semana que vem tem mais. Um beijo para todo mundo e até quarta-feira. Tchau!